Boa noite, boa noite. Conseguem ouvir bem? Estou só aqui à espera e estou a tentar perceber como é que. Olha, a Karina já aqui está e vou tentar perceber como é que eu a convido. Ah, está aqui, espera aí. Karina, já te enviei o convite. Aliás, está aqui tudo marado. Alô, boa noite. Buenas noches. Consegues-me ouvir bem? Consigo, agora só falta uma. Só falta a Petra, Vou para mas Petra. Estou a ver se isto fica aqui com internet de jeito. pois, eu também há bocado estava-me a dizer que estava assim a falhar, mas pelo que eu vejo, acho que não. Boa noite, Tiago. Isto agora ficou aqui. Tiago, Agora dividiram-me aqui, o ecrã. Boa noite, ainda vai Fábio. ficar, ainda vai ficar mais pequeno Mais para Petra. pequenino. Pois. Eu Também. estava aqui a alinhar assim, estava a alinhar os chakras aqui. Do ecrã. Já, A do energia do ecrã. ecrã. Está aqui um É bocado que, é torto. que eu assim. Nem sei como é que isto está no vídeo para as outras pessoas. Estamos também igual. Eu tenho que Já. estar aqui assim Não, para. estamos assim. Eu quando vejo Estamos as outras assim pessoas a pequeninos. falarem, é assim que fica. Sara. Então, peraí, que isto tem que chegar aqui um bocadinho mais à frente. Senão vou ficar. No final da live estou cheio de dores de costas. Sim, chega para cá. Chega, chega, chega. Mas isto é muito estranho. Já. É assim. Agora quando entrar a Petra, Ainda já tenho que mudar outra vez. é tipo de género, chega para aí, chega para aí, chega para aí. Encosta-te lá. Encosta. Ai, Não, Jesus. enquanto isso, vão enviando a live para mais Sim, pessoas, que isto. Eu sei que estamos aqui enviem. ainda na fase de encher chouriços e tal. Já agora, 360, como é o que que é que é é? 700, 360? 760, 360. Ligue já. Espera Olha, eu vou aí. ver onde é que está o prémio. Se o prémio está na cozinha, se está no óleo. Eu nem sei como é que se partilha. Ah, é aqui. Opa, eu estou mesmo nabo nesta porcaria. É mesmo não, mesmo não. Já agora vou partilhar para a Petra para ver A ver se ela se lembra que tem live. se ela se lembra. Não, ela lembra. Espero eu, mas Agora eu às vezes. Anda nisto. também vou mandar. Ora, pá, Luísa. Vou dizer os nomes das pessoas, depois fica gravado. Para ver quem é que não aceitou. Se não vieste, não vieste, não vieste. Tunga, tunga. Vai tudo corrido. Isto dá para vários. Dá. Pensava Mandas que para tinha que lá. ser Não, pensava que isto tinha que ser um de cada vez, nunca mais sair daqui. Há aqui uns que eu vejo que estão online, portanto só não parece que não querem. é verdade. Vou mandar para esta menina Sara, para esta Patrícia, que ainda não apareceu aí, pá. Isto deve estar a dormir. Mandar aqui para o Rui, pode ser que ela, ou o Tiago já cá está. Já está. Enviar separadamente. Ok. Olha a Petra. A Petra. Olá, espera aí, ó Petra, que eu já te convido. Está aqui. Já estou a Chegou a perceber onde é Petra. que é os botões para carregar. Há 25 anos. Não, então é só a segunda live. A segunda live. Olá! Olha, Alô! chega para aí, Petra. Chega para aí, Então, chega para aí. tive Cabos aqui no Olha ecrã, para estava a mim, ver se Petra. cabíamos Olha todos. para mim, olha para mim. Eu estava a ver como é que cabíamos todos aqui neste ecrãzinho, mas então não dá, não. cabemos. Então vai. Sabemos, sabemos. Petra, tu já estás habituado a isto. Eu, primeiro ainda ando aqui à procura quais é que são os botões onde me carrego. Oh, olha, é a minha primeira vez para tudo.
Pois. Tá tranquilo. Esta já é a segunda, pelo menos é a primeira com pessoas, não é? Nunca tinha. Vês, Pedro? Ao menos desta vez não estás a falar só para o ecrã. É Só É sempre para bom. o verdade, é Parecia um verdade. maluquinho. A semana passada, um maluco a falar para o ecrã, mas depois as pessoas respondem nos comentários e já não me A sinto gente tão responde. mal. O segredo é olhar para o telefone como se estivéssemos a olhar para os olhos de alguém. Aí não sentes que estás a falar sozinho. Às vezes aos nossos olhos é difícil olhar. Às É, vezes também. parece que estou a falar com uma pedra. Ah, mas olha, Então, desta malta, vamos já, embora. já algumas pessoas estão para aqui a entrar. Mas pronto, é o efeito Petra. Ela chegou e LOL. começou para aqui a meter Perfeito. pessoas. Não, cara, ainda nós só estamos aqui, já estávamos só a encher chouriços, né? Petra é Pronto, eu comigo. estava aqui, 760, 360, 360. Ainda vieste a tempo. Sim, Luísa, ainda vieste a tempo. Ainda não estamos só a ver se alguém entra, a partilharem, podem ir partilhando a live para mais pessoas, para ver se quando chegar aos 15 eu começo. Pode ser? Luísa, mete Credo. aí no nosso grupo da comunidade, se alguém quiser participar. Eu já mandei para boa da gente. Ver se a malta vem. Ai, Saúde. senti? Obrigada. Saudinha. Não só Saudinha. viu. Não só viu porque eu cortei o microfone. Estás a ver? Se fosse eu, nem sei como é que isso se faz. Tchui, desaparecia o telemóvel. Batia. Acho que está aqui uns smiles e tal, portanto deve ser alguns. A malta ri-se. Olha, Luísa, vou passear o meu cãozinho. Deus queira que os 5% de bateria durem o passeio. Se for telemóvel novo, dá. Se for assim como o meu, não dá. O meu com 5% de Não, bateria, em vez de estar quieto e poupar energia, não, começa a estrapuchar por tudo que é lado. Eu vou-me desligar. Olha que eu vou-me desligar. Olha, eu está bem, eu já percebi. Fica isso quieto. é, Relaxa, é, ener- relaxa. é as energias a pedirem um tom novo. É, né? É as energias. É as energias. Este está Só, bom. só que elas Este não está mandam bom. dinheiro, só mandam energia. Então manda assim, vai comprar um telemóvel. Está Olha, quase, Pedro, faltam está quase. Estamos três quase nos pessoas e 15. começamos. Tre- É, houve um que abandonou o barco. então, ele ficou com medo. Acho que é melhor começarmos e depois as pessoas vão entrando. Vão entrando. É. Então, olha, então pronto, o tema da live. Estas duas meninas estão às escuras, né? Estão sem saber, não falámos nada, não combinámos Nada, a nada, gente só sabe horas, nada. horas e começar. A gente vem Ah, tipo. é à descoberta. Elas confiam e eu também confio nelas. Portanto, o tema da live é o despertar para uma nova saúde. Como falei um bocado a semana passada, eu acredito que estamos num momento em que nós temos que modificar a forma como olhamos para a saúde, seja em três pilares, seja em quatro pilares, mas tem que ser esta interligação entre todos, não é? Porque não, como eu disse na live da semana passada, não vale a pena hoje em dia a medicina vai ter que mudar. Os profissionais de saúde, sejam médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas alternativos da cura, medicina chinesa, Ayurveda, não importa. Sabemos é que o próprio paciente está a exigir de nós, ou o paciente da manhã vai exigir de nós uma saúde integral, uma saúde em que nós não estamos cada profissional no seu cantinho a fazer, a puxar um bocadinho brasa à sua sardinha que eu é que sou bom, eu é que isto é a minha área, é só. Não, aqui acho que no futuro, acho e quero acreditar nisso, e pelo que vejo à minha volta, como eu disse, o profissional do futuro vai ter que saber como olhar para o corpo a nível físico, mas como é que está a nossa mente, a mente do paciente. A nossa também é importante, sim, mas a do paciente, os relacionamentos, o ambiente, temos que perceber as emoções, temos que perceber o próprio a essência, a parte espiritual do nosso paciente, a natureza, o alimento. Temos que perceber muito mais do que só o alimento, se és nutricionista, a emoção ou a mente, se és psicólogo, o espírito, se trabalhas numa componente mais espiritual. E é por isso, portanto.
este convite e este evento do dia 12, mas este convite para esta live hoje, reflete isso mesmo, que é eu ter aqui na live as pessoas que eu acredito que, ou começar a ter as pessoas que eu acredito que juntos somos muito mais importantes para o mundo na área da saúde do que cada um no seu cantinho, no seu gabinetezinho fechados. A achar que vamos ajudar alguém quando se calhar até os nossos limites são os limites também que aquelas pessoas vão apresentar. E portanto, pronto, o convite é isto. Para quem não conhece, vou começar pela Petra. A Petra, psicóloga, coach, junta aqui as duas coisinhas, uma menina de luz, que eu conheci há cerca de 3 anos e que quase imediatamente me conectei com a forma dela ser, a forma dela estar. Nunca fiz terapia com ela, não sei como é que é nas consultas, mas eu conheço-a enquanto ser humano e às vezes isso é o melhor para a terapia. E portanto, daqui o convite. Muito obrigado. Obrigada. E a Karina, conheço há um bocadinho menos tempo, veio-me despertar aqui numa área que ainda é uma novidade para mim. Sou sincero, é uma área que eu ainda tenho ainda não, ainda estou quase naquela superficialidade que nem sei bem o que falar. É psicanalista, humanoterapeuta, mas tem-me ajudado muito nesta componente mais espiritual, mais de a conexão com a minha essência, a conexão com o meu propósito aqui, os meus bloqueios reais, que às vezes e que eu acredito que nem são no inconsciente, ou seja, eles nem são deste momento, desta nossa vida, são inconscientes e que estamos a bloquear ou a alavancar, dependendo disto. Acho eu, Karina, que disse alguma Certíssimo, coisa, certíssimo, que isto ainda é tudo muito novo para mim. E certíssimo. pronto. E com isto, agora passo para vocês. Vais Agora passar falem a bola, vocês. né? Vais passar a bola. Agora Claro. falem para aí, agora falem para aí. Desenrasquem-se. Claro, esta é a parte mais fácil. Eu faço a pergunta e vocês respondem, eu estou aqui. Ahm, para vocês, neste momento, qual é que sentem que é o maior desafio das pessoas em relação à saúde, como é óbvio, em cada uma das vossas áreas? Eu sinto as pessoas muito desconectadas, sinto que cada vez há mais doença, seja do físico, seja do mental, mas para vocês, qual é que é realmente o desafio que vocês encontram na vossa clínica, no vosso dia a dia, não é? Que as pessoas enfrentam hoje em dia, por isto estar assim tão estranho? Pode começar a Petra. Claro. Petra, tens a Podes começar, palavra. podes começar, fica à vontade. Queres que eu comece? Não, começa. Pronto. Olha, em primeiro lugar, obrigada. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito. Vou falar diretamente para o Pedro Caio, não é nada contra ti, porque ele teve a Nada iniciativa, contra tá? mim, hein? Nada contra Nada mim. contra ti. Eu gosto muito, muito de ti, Pedro. E para mim é uma alegria enorme ver-te a colocar isto no mundo, porque acho que tens tanto para dar e as pessoas precisam de tudo aquilo que tu tens para entregar. Por isso, para mim, já fico muito feliz por te ver dar este passo e ainda ter a honra de poder fazer parte dele. Obrigada mesmo por esta honra e estou mesmo muito grata por estar aqui. E, Obrigado. obrigada mesmo. E respondendo à tua pergunta, eu estava-te a ouvir e estava a pensar que a maior dificuldade que eu vejo hoje em dia é haver muita coisa. Existe muito de tudo, existe muito estímulo, existe muita coisa a acontecer, existe muito cansaço, existe muita exaustão. Tu não consegues parar, é muito difícil tu conseguires parar, é muito difícil tu conseguires desligar todos os estímulos que tens à tua volta. Ainda hoje eu gravava uns conteúdos sobre stress e sobre a exaustão e sobre cansaço, e que é difícil hoje em dia nós conseguirmos manter a nossa saúde mental em dia. E parece um bocadinho contraditório, porque fala-se cada vez mais sobre saúde mental, existe cada vez mais informação sobre saúde mental, existe cada vez mais conteúdo sobre saúde mental, mas ao mesmo tempo, até esse conteúdo, se a pessoa não tiver cuidado, é demasiado conteúdo, é demasiada informação, é demasiado estímulo e a tua cabeça fica com pensamentos constantes relativamente às coisas. Tu já tens a tua vida toda para gerir e a vida é cada vez mais complicada de gerir porque existem cada vez mais coisas para serem geridas e se tu te queres meter em tudo e mais alguma coisa, acabas por não conseguir gerir. E depois tens toda uma panóplia de informação nas redes sociais. Nós neste momento estamos numa rede social e nada contra as redes sociais. Graças a Deus que existem redes sociais. Mas a verdade é que é muita coisa.
e a tua cabeça não consegue ficar parada. E eu, pelo menos, falo por mim que é uma das minhas principais dificuldades é eu conseguir concentrar-me em meio a tanto estímulo que existe hoje em dia e eu conseguir, ok, estou focada aqui, estou focada ali, ou então estou só não estou a fazer switch entre várias redes sociais, agora estou aqui no Instagram, não estou Instagram, deixa-me ir ao TikTok e deixa-me ir ao Facebook. E isto tudo, todos estes estímulos, todas estas exigências do século XXI, mais somando aqui à parte da tecnologia, a era digital, eu noto as pessoas muito cansadas. E com esse cansaço, vem o que tu estavas a dizer, essa desconexão. Porque estamos cada vez mais conectadas e cada vez menos conectadas. Porque estamos todos conectados pela tecnologia, por uma rede social, mas depois existe uma grande desconexão na vida real, né? Presença, uma desconexão interna connosco. E tu acabas por viver muito no piloto automático, não sabes muito bem o que é que estás a fazer e não estás a fazer, não sabes muito bem porque é que tens essa rotina, não sabes muito bem porque é que fazes as coisas dessa forma, não sabes muito bem o que é que estás a fazer, porque é que tens esse trabalho e depois tens mais aquele hobby, e depois estás mais naquele grupo e depois estás mais naquela mentoria e depois segues mais 1000 pessoas nas redes sociais e não sabes, simplesmente vais fazendo. E quando das conta estás exausto. Às vezes nem estás exausto fisicamente, mas o teu cérebro pifou. E eu acho que isso é o pior, é quando tu até não entendo porque é que eu me sinto assim, mas o teu cérebro não vai. Né? O teu corpo até pode estar bem, mas o teu cérebro não vai. E aí entra aqui esta sinergia entre a saúde física e a saúde mental e a parte espiritual e a saúde social também. Ou seja, todo este psicossocial espiritual que nós somos, que às vezes tu pensas que por estar bem numa área que isso tem que pressupor que tu estás bem. Mas não. Não é? Às vezes o teu corpo está bem, mas a tua mente não está, o teu espírito não está, o teu social não está, ou às vezes estás muito bem a nível mental, mas o teu corpo não está, tu não estás a cuidar bem do teu físico e isso impacta, ou então estás totalmente desconectado a nível espiritual e estás a cuidar das tuas emoções, mas a nível espiritual sabes lá quem tu és, o que estás aqui a fazer, não é? Então, o que eu noto é muito esta desconexão vinda da forma como o mundo hoje em dia está, porque o mundo hoje em dia está feito para nós estarmos desconectados, não está feito para nós estarmos conectados. Nós é que pensamos que estamos conectados, mas não estamos. Não é? Então, eu vejo muito esse cansaço que advém disso. Muito tudo, muita coisa. E precisamos de limpar um bocadinho. Calmar. Yeah, Conectar real, não é? yeah. Fo- Sem dúvida. E apesar disto ser muito bom, não é? É conectar fora das redes, conectar com nós próprios. Às vezes eu sinto é que nem é com outras pessoas, nem é questão de ser mais social ou menos social. Claro que essa Hum, parte é muito importante, mas acho que às vezes é o meu sentimento, enquanto mais físico, né? É às vezes fizemos mesmo é de conectar connosco, só de parar connosco. E Sim. agora tu, Karina? Agora eu. Enquanto a Petra está aqui a falar, concordo e sublinho tudo, Uhum. porque a pergunta era o que é que nós encontramos mais a nível de pacientes, não é? E é engraçado como tem sido assim tipo um tsunami de este ano principalmente, pelo menos que eu note, de mais desconexão. Eu acho que nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão como agora. Nunca olhamos tanto para sombras e achamos coisas que não existem lá fora. E estamos ali todos muito embrenhados nas redes sociais, nos telemóveis. E é o que a Petra dizia, nada contra as redes sociais, mas elas podem ajudar-nos muito ou prejudicar-nos muito. Tudo tem que ser em equilíbrio. Porque agora é muito fácil nós compararmos. Para mim, a maior doença do século é a comparação. As pessoas buscam a toda a hora e com todo o esforço e sacrifício encontrar o seu propósito e a sua essência. Tanto que fala-se em propósito, bana-se assim a bandeirinha do propósito e as pessoas vêm, propósito, quero saber o que é que eu vim fazer à Terra. Um, mas por um lado, estão sempre nesta dualidade de mas o outro está a fazer assim, também vou fazer. Mas o outro está a fazer não sei o quê, está a comer não sei o quê, está a vestir não sei o quê, eu também tenho que fazer. Então, não dá. Porque encontrar o propósito é voltar para dentro, não é virarmos-nos para fora. É voltar para quem nós somos, é esquecer tudo aquilo que nos disseram que nós éramos. E é um bocadinho morte e renascimento. E isto dói. Isto dói. Então, neste momento, o grande desafio é desligar um bocadinho as pessoas do que se passa lá fora, dos outros, por vezes até da família, para se conectarem com elas. Porque uma pessoa que está alinhada com o seu propósito está feliz. E está-se a marimbar, está tudo a arder à volta. Não que isto não tem a ver com egoísmo, ok? Ok, eu aceito que as coisas são assim, o que é que eu posso fazer para mudar? Mas é para dentro, a resposta é para dentro e não.
lá fora. Então esse é o grande desafio no momento, pelo menos para mim. Porque não dá para fazer conexão com o espírito. Ai, mas eu já meditei. E sabe, depois é aquela coisa, pelo menos comigo, não sei com a Petra, às 5 da manhã já fizeram 5 meditações, já beberam 10 sumos de detox, já fizeram o journaling. Pá, maravilhoso. Mas estás a ver, é o excesso. Mas porquê? Porque alguém disse que é bom, porque aquele é diferente e o outro é diferente, e esta meditação é para os chakras, e esta é para os pés, e esta é para a cabeça, não, e se calhar até nem gostam de meditar. Era preferível se calhar fazerem uma caminhada, fazer uma meditação ativa. Só que fulano disse, então deve ser bom. Então, para mim, esse tem sido o maior desafio. Respondi à tua questão, querido Pedro. Sim, muito bem. Eu acho que não há certo ou errado, né? Não há. Ou pelo É as menos nossas estas coisas perspectivas. são as nossas opiniões e são a nossa forma de ver. E eu concordo muito com vocês. Eu acho que a comparação é incrível. É incrível que ela pode nos alavancar, como good, se a colocarmos como algo que nos pode levar a comparar pela positiva, ou seja, eu quero me comparar por inspiração, não é? Eu inspiro-me nesta pessoa, então eu vou fazer o que ela faz, né? Ou vou tentar fazer, perceber o que é que ela faz realmente e tentar copiar. Ou então, e que infelizmente é o que eu vejo, pelo menos 90% dos casos, é a comparação pela negativa, não é? É a Uhum, competição por competição. E competição sempre foi bom. Nós vemos a competição a levar pessoas a um patamar que de outra forma não se superavam, de outra forma não chegavam lá, mas entramos naquela coisa de superação por superação, resultado por resultado, né? sem pensarmos ou sem medirmos no nosso próprio corpo, seja ele físico, o mental, o espiritual ou o social. E por isso eu concordo na totalidade, que é, eu vejo isso como a Petra dizia muito bem, e como muito Karina, que era, epá, é o excesso. Né? É o excesso. Nos últimos 7 anos, a quantidade de informação que eu tive que filtrar na minha parte de alimentação e exercício físico para chegar ao que eu hoje acredito para mim funciona e o que hoje me mantém. E quando eu estava agora a preparar até o meu primeiro slide do evento, um, que é um gráfico, que é o gráfico das minhas mudanças a nível de peso e que quem me conhece há muito tempo sabe que eu oscilava ao peso 15 quilos para cima, 15 quilos para baixo, mas em meses. E o que me levou foi isto, a quantidade de informação que eu tive que filtrar, os livros que eu li, depois um era contra o outro, depois eu assim, mas o que é isto? Isto é tudo louco, né? E a verdade é, eu sinto que como é que alguém hoje em dia quer, por exemplo, fazer uma dieta, uma coisa fácil, e eu não sou nutricionista, nem pretendo tocar nesta parte da dieta alimentar, porque eles sabem, alguns sabem muito mais de nutrição. E eu acredito muito isto, que epá, é complicado. Alguém que queira perder, né? Perder peso, melhorar a parte do exercício físico, melhorar a questão mental, ele perde-se na procura hoje em dia de informação. Não é? Hoje em dia, nas redes sociais, só um dia está a fazer uma dieta vegetariana, outro dia está a fazer uma carnívora, coisas completamente opostas. E no outro está a comer açúcar, porque afinal, olha, pode comer tudo de hora a hora. Epá, e nós estamos ok, e olhar para a pessoa, e como é que esta pessoa é, e como é que é o dia a dia, e o que é que realmente vai fazer essa mudança? Porque se calhar às vezes nem é dieta, às vezes é só a decisão de ela precisa tanto de parar e de se ouvir, né? E de perceber qual é que é, nem que seja só qual é que é a emoção que ao longo do dia está a ruminar naquela cabeça e porque é que aquele açúcar que ela está a ir buscar tantas vezes e que não está a perceber. Qual é que é a emoção que lá está por trás para ir buscar? E às vezes é só isso que tinha que fazer, era parar, ouvir-se, escrever, se fosse escrever, caminhar se for para caminhar, porque lá está, não somos todos iguais. Eu adoro caminhar, eu adoro correr, mas há muito pouca gente a adorar correr e caminhar, né? Preferem estar num sofá. Mas é só isto é o que eu sinto, e por isso, sim, muito alinhado com o que estavam a dizer, epá, e que é complicado. Hoje estamos num mundo muito complicado de informação. E que eu percebo, imagino o que é uma pessoa que não tem um filtro para capacitar isto tudo. Vai para as redes sociais, vai para os Googles, para os chats GPT.
entra em burnout tem menos de um mês só porque nem sabe o que fazer. Ela, coitadinha, queria ajuda, mas teve tanta ajuda que agora é, poças, não me deram toda a ajuda assim de repente, porque estamos em excesso. Estamos em excesso. E pronto, está finalizado, podemos ir embora. Então, Vês? Olha, e complementando o que estavas a dizer, a mim assusta-me quando eu vejo, e é muito, e, pronto, nós os três aqui estamos ligados também pelo mundo do desenvolvimento pessoal, e depois eu vejo muitas pessoas quando começam este processo de mudança, e nós gostamos quando elas estão prontas para começar o processo de mudança, mas a minha sensação é quando a pessoa já vem com muitas respostas. Olha, eu já Uhum. sigo 20 páginas no Instagram, eu baixei estes 30 e-books gratuitos, tenho aqui 10 receitas Sim. de detox e já sei como fazer o pequeno almoço e já sei o que é que eu tenho de fazer e não sei o quê, e já tenho estas 10 estratégias para gerir as minhas emoções, e como a Karina estava a dizer, vou acordar às 5 da manhã, vou fazer journaling, meditação, respiração consciente, vou fazer uma caminhada, isso assusta-me muito, porque é muita coisa. E como tu estavas a dizer, e só reforçando aquilo que estavas a dizer, é muito importante nós percebermos aquilo que faz sentido para nós, aquilo que se Exato. adapta a nós, aquilo que nós precisamos. Eu já tentei ser 5 a.m. Club, não sou 5 a.m. Club, tipo, nunca, não sou e tentei. E uma das estratégias que até me ensinaram para eu perceber foi, durante as férias, sem despertador, a que horas é que tu acordas naturalmente? Esse é o teu ciclo, é isso que tu deves respeitar. Se acordas naturalmente às 7, às 7h30 ou às 8 e tentar ter uma rotina saudável e construtiva em função disso. Então, se tenho liberdade para começar a trabalhar um bocadinho mais tarde, sei que também tenho energia para trabalhar até um bocadinho mais tarde, quando outras pessoas, se calhar às 9 da noite, já estão caos porque são as pessoas que 5 da manhã já despertaram. E isto para dizer o quê? É muito importante, mais do que respostas prontas, nós percebemos aquilo que o nosso corpo precisa e depois, a partir daí, adaptar em função disso. Então, todas estas respostas prontas que já vêm de Google e ChatGPT, então é incrível, mas ele não nos conhece assim, conhece-nos um bocadinho, mas não nos conhece, não olha nos nossos olhos, não vê o nosso físico, não olha para nós, não nos conhece por inteiro. Então, hoje em dia temos tantas respostas que até essas respostas nos deixam confusos. Então, acima de tudo, é importante percebermos o que é que funciona para nós e nós também, e falo por mim também, enquanto profissionais de saúde, termos este olhar cada vez mais individual. Porque nós também podemos correr o risco de termos tanto conteúdo e temos tanto conhecimento e tantos cursos e tanta coisa que acabamos por colocar as pessoas em categorias, em caixinhas e não nos podemos esquecer que cada Uhum. ser humano é um ser humano. E não existem receitas prontas para ninguém. Nós precisamos, e por isso é que o nosso trabalho enquanto profissionais né, que acompanham as pessoas individualmente nas nossas áreas, é importante termos cada vez mais a sensibilidade de nós próprios não cairmos no erro, colocar as pessoas em caixinhas e trazer dicas e respostas prontas, já trazemos sugestões e todos nós fazemos psicoeducação nas redes sociais, mas saber que cada ser humano é um ser humano e cada ser humano é individual. Porque não, o Pedro colocou ali que nós para começarmos a praticar a corrida temos que aplicar estas 5 dicas, mas eu apliquei e não funcionou para mim. Tens que ter consciência que isto é uma coisa geral, não é, não está individualizada para cada pessoa. Então até nós também levamos sempre essa consciência para as pessoas que, por muito que nós estejamos aqui a dar conteúdo e conteúdo que vemos que funciona para a maioria, às vezes aquilo que funciona para a maioria não é aquilo que vai funcionar para mim. E é importante também termos essa sensibilidade. Sim, sem dúvida. Eu concordo que eu já me aconteceu pacientes meus que já virem com esta obesidade de conhecimento tal e sabem tudo. E está ok, têm um autoconhecimento muito elevado. Chegam aqui e dizem, Karina, eu quero que tu me trates isto, isto e isto, porque eu sei que é este que é o meu trauma. Olha para a pessoa. Porquê? Porque já passou por 50 sítios, fez não sei quantas coisas desgarradas, não é? Depois há muito isto de não se cumprir. Não gostei. Vou ao outro lado. Eu salto a piscinas, né? Anda ali, anda ali, anda ali. Então, nós somos seres de rotinas, nós precisamos. Quando começamos a fazer alguma coisa, assim, vamos levar para o exercício físico. Obviamente, nos primeiros dias vai ser horrível. Parece que a gente. O que é isto? Dá-me tudo. A mesma coisa quando se vai fazer uma consulta de psicologia, uma consulta de psicanálise, um tratamento energético ou espiritual. Não dá para percebermos numa consulta ou em duas se aquilo nos está a fazer bem ou não. Está bem que há uma porcentagem de pessoas que dizem, sim, para sair de lá, foi bom, percebo que isto me faz bem. Outras não. E nós temos que nos perceber
no sentido de, epá, não posso andar a fazer 50 coisas, 50 dietas, 50 técnicas, 50 práticas e não me fixar em nenhuma. Devemos cumprir ali um tempinho, lá, deixa lá ver mesmo se isto me faz bem. Então as pessoas já chegam aqui e faz-me lembrar um aluno meu que eu tive de judo já em 1850. E ele diz-me assim, no primeiro dia de aula dele, na aula de judo, ele disse, então estás a gostar? E ele, estou. Quando acabar de aprender aqui tudo, vou fazer outra arte marcial. Eu olho para a ingenuidade, né, para a criança com a ingenuidade e hoje vejo isso nos adultos. A vida é uma arte marcial. Nós demoramos anos e anos e anos e anos até e alguns nunca dominam nem nunca conseguem perceber um bocadinho daquilo que nós somos, daquilo que cá viemos fazer. É porque é complexo e é para isso que nós cá estamos. Então, para sermos mestres desta coisa chamada vida, devemos perceber que nós somos únicos. Não, eu não sou igual à Petra, a Petra não é igual ao Pedro. Mesmo que nós fôssemos irmãos gêmeos, não iria ser igual. Porque eu gosto de dizer que nós somos um coquetel do universo, com uma pitadinha disto, uma pitadinha daquilo. E não há igual no universo, não é no planeta, é nisso. Então, aqui dentro tem que haver alguma coisa perfeita, ou tudo perfeito. Não é? Isto é outra que nós achamos que estamos errados. Achar que estamos errados e achar que Deus errou, que Deus falhou na sua criação. Assim. Não é? Então, é respeitarmos e respeitar o divino que habita em nós e deixar que a nossa essência se manifeste. Porque a Karina fala um bocadinho mais alto, a Petra fala um bocadinho mais baixo, o Pedro fala um bocadinho mais não sei o quê. Não se adequar. Claro que sim. Toda a gente tem espaço. Toda a gente tem espaço para ser. Mas primeiro temos que nos descobrir e respeitar isso. E abraçar quem somos. Mas acima de tudo, respeitar a nossa essência. E isso não se encontra se nós seguirmos uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa acolá. Não dá. Ver o que é que nos faz sentido. Passa a batata Tal e, quente. tal e qual. Eu percebo, eu percebo. Opa, sim, tal e qual. Eu sinto que mesmo. Eu lembro-me esta semana eu estive com um utente e ele falava-me um bocado disto, que enquanto que um primo vai a um médico e o objetivo é sair de lá com uma medicação, nem sequer é perceber se dá de outra forma, né? É sair de lá. Se o médico não lhe der uma prescrição, ele não é um bom médico. E eu assim, não, é tipo, e ele estava-me a dizer, Pedro, ele precisava assim, realmente era de sentar e levantar mais vezes, porque está sedentário, e eu dizia-lhe, só que, infelizmente, e nos nossos trabalhos é muito assim, nas nossas três áreas, é muito assim, todos os nossos trabalhos levam tempo a chegar lá. As coisas não são. Tu não vais fazer uma consulta de psicologia, e amanhã estás ótimo, né? Qualquer depressão foi à vida. Não funciona assim. Até porque cada vez mais eu sinto que as doenças que as pessoas tragam, ou as dores, ou as dificuldades, os desafios que as pessoas trazem são tão ou cada vez estão mais intensos e mais interligados, e aquilo vem um rol de problemas tão grande lá por trás que não. Às vezes nem sequer é só fisioterapia, só exercício, só nutrição, não, às vezes tem que ser mesmo tudo e até próprio com medicação, claro. Ela está cá para nos ajudar, para nos alavancar. Não é só para substituir tudo o resto, porque não dá. Mas é este complementar de tudo e que não vai resolver em uma semana, não vai resolver em uma sessão. Ahm, e só que hoje queremos tudo para ontem, né? Nós queremos fazer um post no Instagram e ser influencer, né? Nós queremos fazer um evento e dar sala a 200, 300 pessoas. Não funciona assim. Eu lembro-me de. Ano passado, eu estava em stress porque as pessoas que entravam na comunidade de corrida queriam. Lá está, correr. Hoje começas a correr, amanhã queres estar igual ao Bicoel. Epá, e eu assim, mas. Ou aos quenianos que estão a correr a uma velocidade que nós às vezes vamos de carro ou de bicicleta. E é incrível. E eu penso assim, não, então, mas tu não corrias 1 quilómetro ontem, hoje estás a correr dois, né? Não estás feliz? Os batimentos cardíacos que ontem estavas, hoje não estás melhor, não acordas com mais energia, com a tensão mais baixa.
a respirares mais lentamente, isso ao longo do teu dia não te parece, não estás melhor, só que isso demora mais tempo. Não é hoje faço uma consulta com a Karina, amanhã tenho aqui o meu espírito está mais que conectado e agora já sei o meu propósito, já sei quais é que são os meus traumas, os meus bloqueios, estou resolvido, não é? Estou resolvido, já posso ir pelo Era, mundo, era assim. fazer uns retiros, umas palestras. Não, as coisas levam tempo. E eu adoro isto, porque adoro isto, quer dizer, adoro isto que nós estamos aqui a falar, porque realmente as pessoas às vezes querem a velocidade. Isto não é. Mesmo na questão financeira, não é a velocidade que nos leva à questão financeira. Toda a gente que é investidor financeiro sabe que há dias e há ciclos, não é? E há ciclos para baixo e há ciclos para cima, em tudo na vida. Então, porque é que nós queremos estar sempre no ciclo para cima e rápido, e rápido, e rápido, e rápido? Não vai dar. Vai haver uma altura em que o corpo vai dizer assim, seja mental, seja espiritual, seja físico, vai quebrar. Vai quebrar, ou com uma lesão, na questão física, muita gente quebra com a lesão, ou na questão mental, com burnout, com depressões, eu vejo à minha volta a tudo assustador. Petra, Karina, vocês certamente veem muito mais isto do que eu, mas está assustador a quantidade de pessoas com burnouts, com depressões, e que supostamente, aos olhos do mundo, poderiam ter uma vida, até eu não sei porque é que eles dizem que estão com burnout, têm uma vida tão feliz, tão boa, tão ideal, né? Mas a verdade é que a pessoa não está conectada. A pessoa está num mundo que assusta, que assusta. E o que eu costumo dizer é, o que me assusta mais é que as doenças cada vez estão mais graves, mais cedo, e parece que está tudo desregulado, quando supostamente estamos na era da mais comunicação, mais conhecimento, mais tecnologia, a ajudar. Então isto está tudo um bocado estranho. Há alguma coisa que não está a combinar. É too Ahm, much. É. É demasiado. Veio-me aqui uma memória de um documentário que eu vi há pouco tempo. Nós somos os primeiros da geração embalagem. Isto começou antes das redes sociais. Nós fomos começando a ser introduzidos ao facilitismo, né? De pôr a pizza no micro-ondas, de abrir a embalagem e estar pronto, de ter os vegetais já descascados e cortados na prateleira do supermercado. Quer dizer, é que isto nem é só preguiça, isto já é uma formatação que nós vamos ter. É muito mais fácil tomar um Benuron do que fazer terapia. É muito mais fácil tomar um antidepressivo, que são necessários, que fazem o seu efeito, claro que sim, do que fazer um ano de consultas de psicologia. É muito mais fácil tomar uma injeção não sei do quê do que eu fazer dieta. Mas este facilitismo leva-nos a este momento em que nós estamos. Não é? E em relação ao burnout, e outras doenças da mente. Nós, na minha área, que eu vejo enquanto, não estou a falar de pacientes, de terapeutas e pessoal da área, não é, que trabalha com espiritualidade e energia, o que acontece é que vão muito para o ego espiritual. Desligam-se, isso agora não há cá nada não, vamos aqui tudo para a meditação. Mas eu estou com cancro, medita. Mas eu estou com não sei o quê, faz não sei o quê. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que haver uma harmonia. Tem que haver aqui o que é do físico é do físico, o que é da mente, cada macaco no seu galho, cada um vai tratar aquilo que tem que tratar. Este excesso, como tu estavas a dizer, se for no físico vai dar em lesão. Como a Petra estava a dizer, recorrer a muitas ferramentas vai dar numa overdose de conhecimento do nosso cérebro frita. Porque ele não é feito para estar a armazenar dados. É feito para fazer a lógica das coisas do dia a dia, não é para estar a fazer banco de dados. É a mesma coisa com a nossa alma, com o nosso espírito. O nosso espírito só quer uma coisa. Ou melhor, vamos fazer assim: 3. Amar, ser feliz e experienciar uma vida humana. E o corpo humano, o corpo físico, só quer não sentir. Não quer sentir dor, não quer sentir desconforto, não quer sentir não sei o quê. Então, isto vai ser uma vida inteira. A nossa vida terrena, na nossa encarnação, é isto. O espírito a querer sentir tudo, porque é aqui que eu vou apreender estas emoções,
dor, que nós chamamos de dor, quer sentir e é o corpo a dizer, não, epá, estou sentindo mais que isto está a doer. Então aqui no meio encontramos o burnout, a depressão, o não encontrar saída para as coisas, o querer-me comparar, deixa eu ver quem fez assim, como é que funcionou com ele. Então aqui no meio nós perdemos. Nós perdemos. Então o ego espiritual também não é muito fixe. Porque a gente, mata o ego, faz o ego, pô, cais no ego espiritual. Pronto, agora não se passa nada, só é tudo é tudo. As pessoas chegam-me a ligar a dizer, Karina, a minha vizinha olhou-me de lado, será que ela me Sim. estragou aquilo? Eu fico a pensar, meu Deus, que é isto e tudo é tudo, não é? Vamos lá pensar racionalmente. Mas pronto, acontece. Sim, Acontece, acontece. eu às vezes é incrível porque opá, tu tens. Eu lembro-me já há algum tempo, me perguntavam assim: Pedro, eu caí, bati com o joelho, né? Achas que isto pode ser realmente a minha flexibilidade? Que tá? Eu assim, não, amigo, tu caíste, bateste com o joelho. É normal, é normal que o joelho te doa, é normal que o joelho esteja vermelho, epá, vamos tratar direito. Não esteja já a fazer um. Porque lá está, caíste, a pessoa vai logo para hoje em dia os Google, o ChatGPT, perceber se o joelho está relacionado, e está, e pode estar, aliás, mas se não caíste, se não fizeste nada de mal, se acordaste um dia e está uma dor, Exato. sim, essa dor pode ser emocional, essa dor pode ser espiritual. Né? Agora, se caíste, bateste com o joelho ou partiste um pé, e é normal que te doa no físico porque fizeste, né? Mas está tudo, lá está, é tanta informação e de tanto lado que a malta não está a conseguir cruzar e perceber o que é que faz sentido para mim utilizar neste momento. E eu sinto que isso está a levar um romper as pessoas estão-se E querendo ou a não, as pessoas deixar também ir. querem um diagnóstico para tudo, não é? Querem uma Claro, resposta para tudo. É, Então, claro, só quanto mais claro. preciso. cedo encontrarem uma resposta, não se vê a vizinha que me lançou mal olhado, então pronto, já sei qual é que é a resposta. Já sei qual é Se que é o tenho meu um problema de problema. flexibilidade, sei qual é que é a resposta. Tudo. Sim. Yeah. Ai, meu Sim, Deus. as pessoas querem um nome, né? Querem um nome, davam um nome da coisa que eu tenho. E eu assim, não, a única coisa que tu tens és um ser humano, né? E é complexo ser humano. Muito. Ahm, e porque, como vocês diziam, e bem, somos todos muito diferentes, não é? Não vale a pena querer me comparar com a pessoa, até a pessoa que pode estar ao meu lado, aliás, pode ser mesmo um irmão gêmeo, não é? Mas conseguimos ser diferentes. Então, para que é que eu me estou a comparar com o que ele fez ou o que é que ele deixou de fazer? Não faz sentido. E claro Porque que, como a procuramos Petra. validação. Desculpa, Pedro, desculpa Sim, sim. interromper. Porque Não. procuramos, o ser humano procura a toda a hora validação externa, não é? Uhum. Por causa das nossas dependências, das nossas carências, dos nossos vazios, e nós somos uma geração que está a curar muita coisa que vem, que vem, que vem, que vem. Então, essas carências, essas faltas, levam-nos a procurar essa validação a toda a hora. A comparação vem. Nós recorremos à comparação por causa disso. Porque se eu fizer igual ao outro, sou tão bom quanto. Só que depois não reconhecemos a beleza que há em sermos nós próprios, não é? Mas desculpa interromper. Não. Está tudo Fazíamos que. ótimo. Petra, hum, o que é que tu achas? E agora, Petra, mas depois vou para ti, Karina, a seguir. Opa! Ah, o que é que tu achas que, para uma pessoa que está realmente ansiosa, anda sempre ansioso, cansado, sem energia nenhuma, o que é que ela deveria começar? E claro que isto é geral, lá está mais uma vez, o que tu disseste pode ajudar uma pessoa, pode não ajudar, mas o que é que tu achas que a pessoa realmente devia começar a olhar, parar de forma leve, de forma tranquila, de forma calma e para conseguir modificar ou dar o primeiro passo nesta sua mudança de energia, de emoção, de saúde? Olha, existem duas coisas que eu trabalho logo desde o início, sendo que uma demora mais tempo do que a outra. A que é mais profunda é perceber a raiz do problema, que é o que dá mais Uhum. trabalho. Porque acontece muito, principalmente numa era de ansiedade, muita ansiedade. A depressão é uma doença, a ansiedade pode ser ou pode não ser, pode ser simplesmente uma emoção que precisa de ser gerida.
E numa era em que as pessoas estão muito ansiosas e querem tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido, as pessoas já vêm à procura da estratégia. A pessoa já vai à procura da resposta. Então eu tenho-me sentido muito ansiosa, tenho-me sentido muito estressada, não estou a conseguir gerir isto, acordo com palpitações, durmo e mesmo assim acordo cansada, estou sempre preocupada com as coisas. E a pessoa vem à procura de uma resposta. Ai, diga-me lá como é que é aquela respiração, ou qual é que é a melhor estratégia para eu colocar em prática, para eu conseguir gerir essa ansiedade. E vamos aqui, e as pessoas já vêm com a palavreado toda, vamos trabalhar aqui a inteligência emocional e a gestão das emoções e não sei o quê, e mindfulness e etc. E a pessoa quer logo a estratégia. Só que tudo isto não passa de um sintoma de algo maior. Então qual é o problema? Qual é a raiz? O que é que aconteceu? O que é que se passa? O que é que mudou na tua vida para tu de X tempo para cá te estás a sentir dessa forma? O que é que aconteceu? Às vezes as pessoas nem sequer sabem o que é que aconteceu. E é preciso, ok, ir cavar mais fundo, fazer tipo aqui uma linha cronológica da vida da pessoa para perceber se houve algum evento, algum acontecimento, alguma mudança ou alguma coisa que foi mal gerida, alguma mudança que tu, na verdade não aceitaste aquilo muito bem e aquilo acabou ali por ficar a remoer, alguma preocupação que tu não percebeste estar na tua cabeça há não sei quanto tempo e isso está a causar ansiedade. Então perceber a raiz do problema é a primeira coisa, porque o problema não é a ansiedade, o problema não é a depressão, o problema não é a tristeza profunda, o problema é a raiz disso. E a raiz Uhum. demora tempo, que era o que nós estávamos a falar, e às vezes as pessoas não querem investir tempo em procurar a raiz, só querem a solução. Só que a solução é quando tu colocas um penso rápido numa ferida que não está cicatrizada. Então, é preciso ir à raiz. Essa é a primeira coisa. É perguntar-me, ok, a partir do momento é que eu me comecei a sentir assim, o que é que realmente me está a incomodar? Se eu for sincera comigo, se eu for sincero comigo, o que é que me está a incomodar? Porque às vezes também quando nós perguntamos, então mas o que é que se passa? Às vezes na cabeça da pessoa ela até sabe qual é que é o problema, mas ela pensa, não, isto é estúpido. Se eu disser que isto me está a incomodar, as pessoas não vão entender. Tipo, ninguém se iria importar com isto. Isto não iria afetar a mais ninguém, só me está a afetar a mim. E, então nem sequer vou dizer isto em voz alta, mas às vezes é aí uma coisa, é pedra no teu sapato que te está a incomodar há muito tempo e que depois manifesta-se na forma de uma doença, seja física, seja emocional, seja mental, seja do que for. E manifesta-se, ou seja, existe aí uma raiz. E a segunda coisa que eu gosto de trabalhar, que é assim, que é mais fácil do que ir à raiz, é a própria rotina da pessoa. Ou seja, o que é que tu estás a fazer no teu dia a dia? O que é que a tua vida tem? O que é que a tua vida está recheada? Quais são os teus hábitos? O que é que tu fazes todos os dias de uma forma repetida? Como é que tu lidas com os teus pensamentos? Como é que tu lidas com as tuas emoções no dia a dia? Tu és uma pessoa que é assertiva ou que guardas muitas coisas para ti? Tens o hábito de dizer que sim a tudo e não consegues dizer que não? Ou seja, todos estes comportamentos. Você está-me a ouvir bem? Sim, Sim. sim. Ok, é porque ficou um bocadinho blurry. Todos estes comportamentos que a pessoa faz de uma forma repetida, querendo ou não, também afetam a maneira como ela está a manifestar todos estes sintomas. Então, às vezes, há mudanças que a pessoa consegue começar logo de uma consulta para a outra, mudanças pequenas, seja a nível mais de conexão espiritual, ou a nível mais de movimento físico, ou a nível de descanso, ao nível de tu começares ali a colocar alguns limites pequeninos, que também é um processo, a pessoa conseguir estabelecer limites, mas ali pequenas mudanças que a pessoa consegue colocar algo em prática, que já lhe vão ajudar aqui a conectarem-se mais com ela, que já lhe vão ajudar a voltar aqui a começar o processo de recuperar um bocadinho de esperança pela vida, ou simplesmente conseguirem estar mais tranquilos e mais calmos, porque a ansiedade, o problema, muitas vezes também está associado à forma como nós levamos o nosso dia a dia. E fazendo algumas mudanças já aí, nós já conseguimos perceber que a pessoa começa a sentir-se mais calma, mais tranquila. Não quer dizer que a emoção vai desaparecer, mas eu consigo lidar com ela de uma forma diferente. Uhum. E uma ideia também que eu passo logo assim, acho que todas as pessoas que passam por mim logo ali na primeira ou segunda consulta, é fazer um círculo daquilo que tu consegues controlar e aquilo que tu não consegues controlar. Porque muito também da nossa preocupação e das nossas angústias é porque nós estamos a querer controlar coisas que não estão no nosso controle. Seja o comportamento dos outros, a reação dos outros, as circunstâncias, seja o que for, situações que já passaram, o nosso passado é uma coisa que nós não conseguimos controlar. E quando nós conseguimos fazer essa distinção, isto eu controlo, isto eu não controlo, aí há uma diferença brutal, porque eu aprendo no meu dia a dia a conseguir abrir mão daquilo que não vale a pena, porque eu não tenho controle sobre isso. Então, fazer também essa distinção é muito importante para a nossa saúde no geral e é deixarmos de nos focar naquilo que não vale a nossa energia, porque no fundo nós não podemos fazer nada a respeito daquilo e passar a colocar o foco naquilo que eu realmente consigo fazer. Não sei se respondo à pergunta. Sim, sim, incrível. Muito bem. Agora vou passar a bola. Olha, enquanto a Petra falava,
Surgiu-me aqui um tópico que eu acho que é importante nós falarmos sempre com as pessoas, porque acho que há um bocadinho de salada russa aqui nestes conceitos. Uma coisa é ansiedade, outra coisa é stress, outra coisa é pressão. As pessoas às vezes chegam até nós, eu estou muito ansioso. Tá, mas às vezes está a passar por um período de pressão no trabalho, nos estudos, seja como for. E a pressão faz parte da vida. Como é que eu lido e vou gerir essa pressão? Nós podemos arranjar ferramentas para isso, né? Programar antes, etc. Há N formas de conseguir controlar isto. Outra coisa é o stress, que já é mais prolongado, não temos espaço, portanto já é excesso de pressão, umas em cima das outras. E a ansiedade, nós, pelo menos eu, trato como um sintoma de algo, não trato como uma doença, trato como um sintoma de um trauma que não foi acolhido, que não foi ouvido. E é engraçado que nós fazemos muito aquela analogia do ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Não é? Para mim, e isto é só mesmo para mim, não sei se para vocês depois também é, mas espero que faça sentido. Para mim, o sintoma ansiedade é eu estou preocupada com o futuro, mas às vezes eu nem sei o que é que vai acontecer no futuro. Como tu estavas a dizer, a pessoa já acorda ansiosa, porquê? Porquê é que acordou com um ataque de pânico? Porquê é que se sentou num autocarro e teve um ataque de pânico? Porquê é que deu aquela música no rádio e teve uma crise de ansiedade? Porquê é que alguém falou mais alto e ela teve uma crise de ansiedade? A minha infância foi fantástica. Então, para mim, muitas vezes a ansiedade não é excesso de futuro, é excesso de passado. De passado que eu fui acumulando ao longo das vidas que eu não tratei. Então agora trago para tratar. E tenho esta tendência a ser mais sensível a certos aspectos da vida. Ou seja, não vale a pena nós tratarmos a ansiedade em si se não descobrirmos, como estava a Petra a dizer bem, a raiz. O processo que está lá, escondidinho no meu inconsciente, ou nos meus registros acásticos, ou onde for. Eu tenho que ter acesso e eu tenho que os tratar. Porque muitas vezes os ataques de pânico as pessoas dizem, acalma-te, respira, respira. Respira, respira, que vai passar. Isto é a pior coisa, aliás, que tiverem a ouvir, isto é a pior coisa que podem dizer a uma pessoa que está a ter um ataque de ansiedade ou de pânico, para respirar e ter calma. Sentir no corpo físico, vai morrer. Olha, vais morrer, relaxa que isto já passa. Não, gente, ok? Façam isso. E isto também é importante nós vermos que a pessoa tenta ter uma ferramenta, como a Petra dizia, a respiração, e há técnicas, diz-me 5 coisas que estás a ver, 5 coisas que estás a ouvir, 5 coisas que não sei o quê, de autorregulação, não é? Do nosso sistema energético e emocional. Mas quem está à nossa volta também tem que saber. Lá porque eu não tenho ansiedade, não quer dizer que uma amiga minha não tenha e eu não sei agir perante aquilo. Então é importante nós informarmos sobre isto. Então, ferramentas, tratamento. Porque se eu estou a ter ansiedade, não sendo depressão, não sendo stress, que eu posso gerir, que eu posso aprender e treinar-me para reagir a isso, sendo ansiedade e ataques de pânico que eu não consigo identificar uma causa, e mesmo que consiga, imaginemos que foi nesta vida, na infância, tive lá uma situação que despoleta sempre que eu entro num carro, despoleta ali uma data de emoções no meu corpo físico, eu fico muito enervada com o ataque de ansiedade. Mas eu ainda consigo identificar que foi daquele susto que eu apanhei na infância. E quando nós não temos conhecimento disso, quando nós não nos lembramos, então nós temos que ir lá. Então a ferramenta é tratamento. Começar por algum lado. Porque nós até conseguimos aliviar o sintoma ansiedade meditando, trazendo ferramentas para o dia a dia. Mas a raiz do problema, tem que se ir lá tirar mesmo com pinças. Não vale a pena nós andarmos a protelar isso. E porque depois nos causa muito desgaste, como a Petra dizia, e vai somatizar numa doença. Numa doença, muitas vezes, um AVC, uma doença autoimune, dependendo de que género de ansiedade é que a pessoa tem. Não é? Porque há ansiedade de contacto, há ansiedade social, há muitos tipos de ansiedade. Não é? Agora estou ansiosa. Pronto, estou ansiosa. Eu por acaso já tenho visto muito, ainda não, nunca peguei em livros sobre ansiedade. Mas hoje em dia qualquer livraria é uma carrada deles, porque a verdade é, Ficas ansioso. e
só de olhar para eles. Ficas ansioso a ouvir falar sobre tanta Só ansiedade. assim, aí, estamos todos ansiosos. Não, mas a verdade é assustador e vejo às vezes publicações de não só da malta que está no físico, né, que até tem alguma influência, e eles a publicar aquelas estatísticas, né, a perguntarem ao público deles quantas pessoas são tão ansiosas ou sentiram. E aquilo é assustador. É tipo 80, 90% das pessoas que seguem hoje em dia estão com ataques de pânico. Eu assim, mas espera, mas. E pessoas que às vezes nós achamos, a pessoa está na terapia ou já está no desenvolvimento pessoal, já passou isso tudo. E eu assim, não, isso é mentira, né? Ainda há uns tempos atrás, numa viagem que não que eu fiz, mas que eu segui até da Inês Gaia, que é uma pessoa que supostamente está e que tem toda a. E ela teve um ataque de pânico, já não me lembro se era em Paris ou onde ela estava. Ela teve um ataque de pânico que ela própria reconheceu e estava a dar exemplos ou estava a dar ferramentas para as pessoas, porque eu pensei assim, então lá está, se é uma pessoa que está já no desenvolvimento pessoal há tanto tempo, né? E isso porque há gatilhos, como estavam a dizer, que nos vão a acionar esses ataques, independentemente, né, do nível já de consciência ou de conhecimento que nós temos. E eu acredito que isso seja para a ansiedade, seja para. Acho eu, e se eu estiver errado, que me corrijam, porque não é de todo nem sequer lá está, eu só fico ansioso pelos livros, logo pela. Mas há gatilhos que nós, inconscientemente, nos vão acionar esses ataques, independentemente do nível de expertise que tenhamos ou não tenhamos no tema e das vezes que já foram relevantes, seja no tema ansiedade, seja em qualquer outro tema. Eu acredito mesmo até nos temas físicos, não é? Que as pessoas às vezes acreditam que se a pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico de exercício físico, se a pessoa faz aquele exercício físico ou algum desporto tanto tempo na vida, ele já domina aquilo tudo. Não, ele domina aquilo para ele próprio, como eu costumo dizer. Porque quem domina aquilo é se calhar um professor que deu aulas de desporto a carradas de miúdos ao longo de toda a vida, durante se calhar 20, 25, 30 anos passou por ele tantos atletas de diferentes tipos que esse se calhar domina. Agora, epá, eu lembro-me de. Veio-me perguntar: Pedro, achas que eu devo correr mais rápido? Eu não estou a correr assim, mas porquê queres correr mais rápido? Não é? Queres ir ganhar a prova? E o preço que estás a pagar? És corredor? Sempre foste corredor? Ou não? Agora só porque queres ir buscar a medalha do primeiro lugar, para te mostrar que és alguém. Se calhar temos que redefinir outras coisas que não a medalha ou a velocidade, porque senão vamos pagar a vida por essa medalha. E será que estás disposto a pagar uma doença grave ou uma lesão grave, que depois que acaba por ir à doença, por isso, né? E aqui é igual. Eu acredito que na ansiedade é uma coisa, as pessoas querem sem pagar o preço, né? Ou sem perceber que preço têm que pagar e que lá está, muitas vezes é com tratamentos demorados, com um ano de terapias, o que seja, né? Mas por vezes tem que se pagar aquele preço para realmente a vida começar a fluir. Né? A vida começar a ser mais tranquila, mais em felicidade, amor e em ser humano, como a Karina há bocado dizia que era o que estávamos aqui a fazer. Ahm, Isto é a minha visão e sei que todas estas doenças ou sintomas ou sinais, né, estão-se a agravar e ultimamente muito rapidamente na sociedade. Ou pelo menos, a não ser que só apareça nas minhas redes e nos meus círculos, né? Tenho que se calhar mudar de ambientes, Não, porque já sei. eh, Um ambiente muito acho que doente. acho que estou num ambiente péssimo, é que está. É que mas nem há à minha volta mais círculo, mas pá, nos sítios em que eu vejo está tudo a ficar muito grave, né? Muito grave a nível disto. E as pessoas não estão, mais uma vez, não estão a conseguir gerir o que fazer. O que fazer, porque estão a tentar fazer malabarismo com todas estas terapias, com toda essa vida, e as bolas estão a cair para todo lado e as pessoas estão a desesperar, não é? Mas é também E como tu pronto. estavas a dizer, isto é cada vez nos mais jovens, porque recentemente até têm sido Uhum. notícias, os estudantes universitários, cada vez os mais jovens têm apresentado, não é, ansiedade, depressão,
ideação suicida, cada vez mais novos. E isto é preocupante. E nós também não nos podemos esquecer, apesar de estarmos a estar numa sociedade muito agitada e que a própria pessoa decide olhar para dentro, nós não nos podemos esquecer que tudo tem um contexto. E o contexto socioeconómico, pelo menos do nosso contexto, não é um contexto favorável. Então nós às vezes também colocamos muito, e isto é um peso que eu procuro tirar da pessoa, porque às vezes as pessoas também vêm e responsabilizam-se em demasia. Eu sei que eu tenho que me focar naquilo que eu posso controlar e sei que eu tenho responsabilidade, só que eu também não posso esquecer que eu estou envolvida num contexto que eu própria também tenho que considerar, porque tudo tem que ser contextualizado. Eu intervir com uma pessoa que está num contexto socioeconómico estável e está tudo certo, é diferente de eu intervir num contexto socioeconomicamente vulnerável, de eu intervir num contexto em que o país não está lá muito bom, não é? E que ora a política é assim, ora a política é assado, e ora é de uma forma, ora é de outra. Isso tudo afeta a nossa saúde. E a saúde também precisa de ser contextualizada. Então, quando se vai dizer que Portugal é um dos países com índice maior de antidepressivos e ansiolíticos e é um dos países menos, menos classificados com felicidade, nós também precisamos perceber o porquê que isto acontece. Então, não, às vezes é um peso que nós também carregamos, né, com a autorresponsabilidade que temos que ter, só que tudo também precisa de ser contextualizado e de perceber que o mundo não está favorável. E também reconhecer isso também traz um pouco de leveza ao próprio processo. Sim, nós Eu sabemos não sou culpada de tudo. Tipo, eu Não. estou dentro de um contexto que não está nada favorável. Porque se fosse só eu, agora nós olhamos para a sociedade e a sociedade vai falar assim. Portugal está assim. A Europa está assim. Então também precisamos de perceber e de contextualizar tudo isso que afeta a nossa saúde, como é óbvio. Sim, é porque nós temos as várias dimensões do eu, não é? É o eu, o nós e todos nós. Ainda hoje acho que foi de manhã contigo, Pedro, que falávamos sobre, não sei se foi contigo, sobre as pessoas estarem mais violentas, mais agressivas, mais impacientes, mais intolerantes, porque a guerra, nós dizemos a guerra não é lá. A É guerra está lá. aqui dentro de casa, É dentro de casa, é dentro de mim. E às vezes estou muito em conflito nós estamos muito em conflito com aquilo que sentimos, com o próprio que está dentro de casa, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Então, o conflito é aqui, porque nós somos uma célula do todo. E como a Petra dizia bem, não há como nós estarmos com saúde mental fixe e espiritual. Como é que tu dizes a uma pessoa que está a passar fome ou que não sabe como é que vai pagar as contas no final do mês? Olha, agora tenha calma e vamos fazer aqui uma meditação. Ou vamos agora tratar aqui da sua expansão espiritual. Como assim? Então, não, primeiro a sobrevivência, primeiro a estabilidade. Só uma pessoa estável e com todas as suas necessidades básicas humanas respondidas é que consegue focar-se na sua evolução espiritual. Mas ele está a desevoluir? Não. Muitas vezes, e nós, em Portugal e na Europa, nós temos muito karma. Porquê? Porque nós fomos dos povos que mais magoou os outros povos. Nós temos karma negativo, então nós temos que o equalizar. Porquê é que nós estamos a passar isto tudo agora sendo dos continentes mais avançados, não é? do mundo desenvolvido? Porquê? As pessoas não se questionam. Então, mas agora, de onde é que tem a cabeça? Não são desenvolvidos, são só desenvolvidos para algumas coisas. Já repararam que os povos africanos, os povos brasileiros, da América Latina, são muito mais da paz? Quem é que vai para lá guerrear? Então nós temos que perceber que somos uma célulazinha. Eu, tu, a Petra, uma célula deste organismo. Então a guerra não está lá, a guerra está dentro de nós. E como a Petra dizia bem, nós temos que ter este contexto, perceber o que é que esta pessoa que está à minha frente está a passar. Pode estar a passar por dificuldades extremas e não lhe ser possível fazer uma terapia. Olha, eu faço com os meus pacientes isto. Não é possível fazer semanal. Fazemos quinzenal. Não dá quinzenal. Fazemos mensal. Desde que a pessoa às vezes sinta, e eu sinto muito isto, que a pessoa não sinta, que é tudo responsabilidade dela e que ela tem que levar tudo sozinha e que está sozinha. Não está. Só precisa de alguém que a ouça, que a entenda e que não a julgue. E ter este espaço seguro para poder, olha, vir lá com os mimimis todos, porque tem que ser, de vez em quando a gente tem que chorar, pronto, alívio, tirar esta má água, não é? Esta mágoa dentro de nós
e íamos para o mundo outra vez. Mas temos que olhar nestas vertentes todas. Sim, eu acredito, porque eu tenho dito muitas vezes no físico, por exemplo, muita gente que não faz sentido, não é? Porque, por exemplo, dizem que somos os países com mais sol, não é? E o sol, sabemos, não é? Que é uma das coisas mais benéficas até na questão das doenças mentais e não só, Uhum. e supostamente, não é? Iria nos levar a querer mais atividade física. E a atividade física aqui não é. As pessoas pensam, eu tenho que ir correr que nem um desalmado pela rua. Não! Às vezes a atividade física basta ir pá, andar até ao jardim e voltar. Mas eu costumo dizer, pá, é incoerente, mas não é incoerente, não é? Porque somos os países com mais sol, mas sim, mas também somos os países que socioeconomicamente, não é? Porquê? Porque nós comparamos sempre com os países nórdicos, não é? Que eles são os países da felicidade e que estão num clima, naquilo que é horrível, não é? Eles, coitadinhos, eles não têm sol, Horrível. mas, ah, mas lá está. Mas são os países mais felizes, os habitantes mais felizes, ou as pessoas mais felizes e com menos níveis de depressões e com menos níveis de ansiedade e com mais níveis de atividade física. Isto não é coerente, não é? Não, ou não devia ser coerente. Porque Por isso eles, é que depois é eles isso que lá, a eles Petra diz, que respondem é. às necessidades básicas. Primeiro. Mas eu acho que também tem muito a ver com a questão social que a Petra diz, e económica, que é tu Sim, sim, aqui. sim. Quer queiras, quer não, pá, é aquela coisa, todos os meses, muita da nossa população, todos os meses tem dificuldade a pagar contas, não é? Então como é que ainda vai pensar que tem que ir a correr, tem que ir a caminhar, tem que ir fazer uma meditação? E Esquece tu lá a falas sobre meditação, eu tenho aqui trabalhar. a parte económica e a parte da própria qualidade de vida. É É. assim, nós aqui, e não vamos entrar aqui numa de lamúrias, né, da forma como se vive em Portugal, porque não saímos daqui, mas existe um contexto que é, tu trabalhas muito e ganhas pouco. Tu vais para outros Uhum. países onde eles trabalham de forma mais produtiva, trabalham menos horas, ou seja, têm uma carga horária mais leve e ganham mais. Mas muito mais compensatória, não Ou é? seja, É. existe mais qualidade de vida. E nós não, e quando nós falamos, agora até parece que estamos a voltar ao início da live, quando falamos sobre uma saúde integrativa, nós temos que olhar para tudo aquilo que impacta a qualidade de vida, desde o trânsito, ao horário de trabalho, a como é que é a escola dos teus filhos, se tu estás no trabalho e ainda tens que meter os miúdos no ATL porque eles saem às 6 da tarde da escola e só podem ir buscar às 19 e tens que gastar mais dinheiro nisso e naquilo, ou então tens que apanhar carradas de trânsito para ir para o trabalho, demoras 2 horas a atravessar a ponte, ou a sair de casa, sais 10 minutos mais tarde, já apanhas 1 hora e meia de trânsito, já chegas estressado, final do dia, mais isto, ou seja, tudo isto é qualidade de vida. E muitas Uhum. vezes nesses países até podem não ter certos fatores que nós temos, mas depois a qualidade de vida é outra. Coisas que às vezes nós pensamos que são um capricho, mas é isso que fazem toda a diferença. Eu, pelo menos, eu posso dizer, eu sempre que vou a Angola, eu volto com isso, que é, vocês como é que eles lá são mais felizes tendo menos, e nós aqui temos sempre a reclamar e temos mais. Epá, é diferente a forma como. São coisas que afetam mesmo a tua qualidade de vida, que não está só naquilo que tu tens, mas está na forma como tu consegues levar o teu dia a dia. E isso aí não tem como desgrudar. Por isso é que precisamos de integrar isso, e acho que também no dia 12 podemos levar até coisas, ok, de acordo com o nosso contexto horrível em Portugal, o que é que fazer por causa da saúde? Dentro Ok, deste Olha, drama, crise económica, trânsitos da vida e alterações climáticas e tudo mais alguma coisa, o que é que podemos o, fazer? o que é que vai dar para fazer, não é? Onde é que colocamos saúde no meio disso tudo? Yeah. Olha, eu isso. Mas sim, opá, porque é isso. Quando eu olho, quando eu falo com as pessoas, é toda a rotina, né? E saúde financeira e saúde, relacionamentos, é saúde, né? Quer queiramos, quer não. Uma pessoa sem um bom relacionamento, seja com familiar, seja social, a cabeça não vai estar a pensar em exercício físico, porque tem ali um outro gap muito forte na vida da pessoa, e financeira, e económica, ou o que seja, mais ainda, né? Porque a pessoa com dificuldade financeira só pensa naquilo.
Não vai pensar em, não vai pensar que se apanhar sol até que ajuda a energia e, portanto, aumenta os níveis de produtividade e que vai sair dali. Não, a pessoa não consegue fazer essa conexão. Essa conexão é boa para quem está alinhado. Não é uma conexão boa, que se vê nos livros, que se estuda, porque sim, nós sabemos dessa conexão. E para quem está alinhado, essa conexão funciona, né? O problema é que também há muita gente que está supostamente. ahm, não é que esteja totalmente alinhada, porque isso nunca sabemos. Sabemos que não conseguimos ter as rodinhas perfeitas, não é? Nunca. Mas o problema é que eu costumo dizer e que eu acho que falo para muita gente é que com as pessoas até tão alinhadas no social e económico, não é? E até com relacionamentos TV alinhados, né? Mas decidem, e aí é que eu tenho batido muito, que é decidem não o fazer, né? E depois pronto, vão buscar aí, entra as desculpas, não entra o contexto, né? Mas é aquela coisa, pegam no contexto do drama português, para, calma. Calma, Cristo, eu vivo num país em que a malta não faz, eu também não preciso de fazer. Eu vivo num país em que é normal estarmos ansiosos, portanto, eu também vou ter que estar ansioso. E que entra nesta coisa. E eu digo, ok, está todo o contexto a levar-nos para aí, sim. Mas o que é que a minha parte, como tu dizias, Petra, há bocado e muito bem, que é o que é que nas bolinhas do que é o meu, o que é o meu papel, né? O que é o papel dos outros, o que é o meu papel eu consigo modificar, né? Sendo que para eu conseguir modificar o meu papel há uma série de coisas que lá está, que tem que, nas bases tem que fazer certo. É um bocado aquela pirâmide em que tu tens de ter o básico, não é? Para conseguires pensar nos próximos níveis, tu tens de passar naquele nível básico. Seja a alimentação, um teto para dormir, etc, etc. Só depois é que consegues pensar sequer em saúde. Ou, aliás, ao entrar se calhar a ver uma live às 10 da noite, a pessoa nem tem internet, quanto mais a ver a live, né? Só que achamos que não. Agora, o problema é as pessoas que têm internet, que têm não sei o que têm tudo e que continuam deslocadas e aí utilizam as desculpas todas. E aí normalmente eu costumo dizer, aí é desculpa. Tem que ser um bocadinho mais intenso na forma de falar e mais direto, porque eu sei que a pessoa não vai mudar se não for com medo. Exato. Com medo, com receio. E pronto, e sim, no dia 12 vamos levar um bocado de medo, um bocado de impacto, um bocado de receio, mas também muita, Com medo. muita paz, muita. Há muita gente que precisa do medo para mudar. Infelizmente. Medos. Há... Como agente de transformação. É um bom título. Eles acham que eles fugiam, não é? Mas muita paz. E principalmente o que eu costumo dizer que é as coisas são difíceis, né? Os temas são difíceis, são profundos, são impactantes, mas é o que é necessário, porque a realidade é se nós não começarmos a mudar, e eu costumo dizer, se não formos pela nossa mudança, muda-se os outros, não é? E se nós não começarmos a mudar uma pessoa que seja, isto não recupera, nós não saímos deste rumo, e vai ser complicado. O futuro é complicado se não for assim. E portanto, eu acredito muito naquele. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, também não é muitos, que eu também não sou assim tão velho, calma lá. É isso. Muitos anos atrás parece uma coisa lá dos anos 60, não é assim? Não, mas há muitos anos atrás, nos textos, eu lembro-me de ver um filme que era Os Favores em Cadeia e aquilo ficou-me na cabeça sempre. Aquele filme que é para qualquer coisa que nós queiramos na vida, né, seja mudar se eu mudar a vida de alguém, né, e no filme eram três pessoas, se mudar a vida daquelas três pessoas e essas três pessoas forem mudar a vida de mais três e mais três, as coisas realmente mudam. E que às vezes é uma coisa muito simples, não é? Não precisa de ser nós às vezes queremos mudar o mundo, né? Queremos inspirar o mundo inteiro. Isso é ok. O Ronaldo tem esse poder, não é? Com a capacidade que ele tem de influência, ele consegue dizer alguma coisa e aquilo pode oscilar para o mundo, para o bem ou para o mal. Tem esse poder. Nós, infelizmente, não. Então, mas nós também temos esse pequenino poder, não é? De aquela pessoa divulgar para outras, divulgar para outras, divulgar para outras a mensagem de que é necessário. E principalmente na área da saúde, eu sinto que há espaço para todos nós.
Ao contrário do que muita gente acha que estamos agora a roubar os terapeutas holísticos, a terapia espiritual, estão a roubar o espaço da psicologia, sei lá, a malta da nutrição integrativa vai roubar a medicina. Eu assim, não, não. Há tanto espaço Há e a tanto pessoa, humano. e principalmente nós somos profissionais de saúde, o nosso objetivo não é, ou a nossa missão não é de ajudar o outro, não é? Então, se ajudar o outro significa que a Karina faz um bocado do papel dela e a Petra um bocado e o outro médico X o outro bocado, isto não é que é ajudar o outro, então porque é que eu quero? Não, não, só eu é que consigo ajudar o outro, porque se eu mando isto para a Petra, eu vou perder o meu cliente, vou perder aqui a minha hipótese. E é um bocado isto que eu sinto, que é, nós temos que ir multiplicando um a um, mas com um bocado esta abertura de que eu não vou salvar o mundo, não é? Muito menos sozinho. E pronto, e por isso eu agradeço-vos muito, muito isto. No dia 12 quem quiser e que não está aqui, epá, quem não está aqui, que não pode ir, mesmo porque alguma coisa não venham com desculpas. Não Ou aceitamos então pelo desculpas. menos ou então pelo menos façam uma coisa que é, se não podem ir, comprem o bilhete para alguém que sabem que pode e que precise, porque Os pronto, arrastados. estão a fazer essa parte de, já que não querem fazer a mudança, ao menos que inspirem alguém a fazê-la, porque é importante realmente as mensagens que vamos passar. Eu acredito que as mensagens vão ser muito poderosas, porque estamos os três muito alinhados ou pelo menos assim acredito, mas estamos os três muito alinhados na mensagem que queremos passar, e o mundo precisa, o mundo está a precisar muito. Ok? Obrigado a Sem estas dúvida. duas meninas incríveis. Obrigada. Obrigada. Espero ver todos Eh, vocês no dia 12 com mais eh, alguém e Sim. com certeza vai ser incrível. E obrigada mais uma vez, é uma honra fazer parte desta iniciativa, deste movimento tão importante mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado Obrigada. por, por confiarem nesta A gente montanha. confia. Não sei o que é que Go with vai the flow. acontecer, mas nós vamos lá estar. Vai acontecer o que Deus quiser, como diz o O outro. medo é um agente de transformação, não é? Já me Ora, lá disseram. está. Então pronto, bora lá É, a transformar gente mesmo com vai, a medo. gente vai, a gente só vai. Até eu já só vou. Yeah, muito obrigado. Um beijinho às Obrigada. duas e um Obrigada a beijinho a todos. todos que estiveram a ouvir. Beijinho. Isto vai ficar lá gravado, acho eu, se o Instagram deixar. Essa Ele parte deixa, ele deixa. ainda não domino, mas. E pronto, então obrigado a todos. E se quiserem partirem a live, partirem o dia 12. É importante. Não é que o número seja a coisa mais importante que queremos lá pessoas, é que realmente precisem e que queiram mudar. Não é? Epá, e se houver alguém que não consiga ir por uma questão até financeira, que diga. Que diga, ou alguém ofereça o bilhete, ou então diga realmente a nós, chega-me a mim, chega à Petra, chega à Karina, e que não é esse o bloqueio, não vai ser esse o bloqueio para a pessoa estar ou não estar lá, porque se é importante, merece estar e merece aprender e merece ser impactada e transformada. Portanto, vá. Um beijinho a todos. Um grande Obrigada. Obrigado. E agora obrigada a bom todos. descanso. Tchau, Isto já tchau. são Bom bom Natal. descanso. Tchau. Bom Natal. Beijinhos. Agora. Agora vamos Tchau, embora. Luís.